Entre no meu imaculado coração. É o convite que a Virgem Maria faz para você, para cada um de nós. Ela nos convida insistentemente hoje. Ela não somente faz esse convite para o seu coração, como ela vai realizar isso. Hoje ela vai te introduzir de uma maneira profunda dentro do seu imaculado coração. Você acredita nisso? Fica até o fim desse vídeo. Ao final dessa formação você vai entender porque isso que eu estou falando é real. Hoje você vai entrar na profundidade do Imaculado Coração de Maria. E eu quero contar para você um testemunho de alguém que não queria entrar nesse coração, que não acolheu esse amor de mãe e também rejeitou o amor de pai, de Deus, mas por meio do amor entrou dentro do Imaculado Coração de Maria. Esse testemunho está na página 296 do nosso livro e foi em Lourdes, com Santa Bernadette. No início das aparições, existia alguém que não acreditava de jeito nenhum. E como foi que esse homem abriu o coração para poder acreditar e para poder entrar no coração dessa mãe do céu? Na época que aconteciam as aparições de Lourdes, conta o conde Brossard, eu me encontrava em Cateretz, não sei a pronúncia. Nenhuma crença tinha nessas aparições, nem acreditava na existência de Deus. Era um devasso e um ateu declarado. Lendo no jornal a notícia de que Bernadette tivera mais uma aparição em 16 de junho, na qual a Virgem lhe sorria, tomei a resolução de ir a Lourdes para convencer a menina de que ela era uma mentirosa. Fui à casa do Soubirô, onde encontrei Bernadette sentada à porta, remendando as meias. Ela me parecia bastante comum, uma menina normal, mas nos traços do semblante sofredor espelhava-se uma grande doçura. A pedido meu, ela fez o histórico das aparições, com uma simplicidade e firmeza que me comoviam. Então disse-lhe eu, como é que sorria a bela senhora? A pastorinha olhou-me espantada e, após um momento de silêncio, respondeu, ah, Senhor, só alguém que viesse do céu poderia imitar aquele sorriso. Não me fará o favor de experimentá-lo para mim, quer dizer, de mostrar-me como foi esse sorriso? Eu sou um incrédulo, não acredito nas suas visões. Nublou-se o semblante da menina, tomando uma expressão de severidade. Então, pensa o Senhor que eu sou uma mentirosa? Santa Bernadette perguntou para ele. Na hora que ele disse, ora, você não vai sorrir para mim? Eu sou um incrédulo, um pecador, eu nem acredito nas suas aparições. Nesse momento ela entristeceu, fechou um pouco o rosto e disse, então o senhor acredita que eu sou mentirosa? Eu me senti desarmado nesse momento. Não, Bernadette não poderia ser uma mentirosa. E experimentei o desejo de lhe pedir perdão de joelhos. Olha só, o gesto tão humilde, tão doce dela, de se sentir ofendida nesse momento, de se sentir chamada de mentirosa, mas a forma amorosa que Santa Bernadette se comportou deixou esse homem desarmado, ele ficou sem jeito. Ele que era ateu, ele que vivia no pecado, ele que veio para humilhar essa menina, acreditando que era uma mentirosa, ele viu que não podia ser mentirosa aquela menina. A postura dela, a forma dela se dirigir a ele, mesmo ele sendo grosseiro assim, com amor, com doçura, não podia ser mentirosa. Eu senti vontade de pedir perdão de joelhos. Visto que és um pecador, retornou a menina, vou imitar para o Senhor o sorriso da Santíssima Virgem. Santa Bernadette tinha um desejo tão grande que Nossa Senhora colocou no coração dela de atrair os pecadores para Deus, que nesse momento ela poderia se revoltar. Não. Quando ele disse que não acreditava nela, em outras palavras, você é uma mentirosa, ela, em vez de se ofender e se revoltar, ela diz o contrário. Já que o Senhor está longe de Deus, longe da fé, está vivendo uma vida no pecado,
Por causa disso, eu vou imitar para o Senhor o sorriso da Santíssima Virgem. Na sua humildade, na sua modéstia, ela não faria isso. Ela não se acharia digna de imitar aquilo que ela viu. Como ela falou antes, só alguém do céu poderia manifestar o sorriso da Virgem Maria. Mas, já que o Senhor está longe de Deus, eu vou fazer isso, pelo seu bem. Levantou-se com muita dignidade, juntou as suas mãos e o seu rosto se iluminou com um sorriso tão angelicamente belo que não pude me conter. Eu caí de joelhos, convencido de que estava vendo no semblante da vidente o doce sorriso da própria Virgem Maria. Olha que experiência forte e tremenda de ver o sorriso de Maria através do sorriso de Santa Bernadette. Desde então, no mais profundo de minha alma, conservo aquele sorriso indefinível do céu. Muitas lágrimas já tem ele enxugado. Perdi a minha esposa, perdi as 2 filhas, que eram meu encanto. Sinto, porém, que não estou sozinho nesse mundo, pois me acompanha sempre o sorriso da Santíssima Virgem Maria, que me anima à vida. Ó minha Mãe do céu, sob o doce sorriso da vossa bondade, do vosso carinho materno, tudo é possível suportar nesse mundo. Santa Bernadette sofria ao pensar no céu. Tinha uma saudade imensa de Nossa Senhora. Já ouviram murmurar na hora da agonia: ó céu, trabalhemos para o céu, soframos pelo céu, o resto nada vale. E acrescentava: ó, Nossa Senhora é tão bela que depois que se viu uma vez, custa suportar essa vida até que de novo a veja no céu. Sim, a Virgem Santíssima, ideal de beleza e de amor, beleza imaterial e sublime, é o paraíso, no paraíso. Vale sofrer um pouco neste mundo para poder contemplá-la no céu, se soubéssemos. Olha que experiência linda. Santa Bernadette, por causa do amor, por amor aos pecadores, ela saiu de si, saiu do seu escondimento e se expôs para conseguir manifestar o amor de Nossa Senhora para esse homem que estava revoltado com Deus há muitos anos. Ele foi para desmascarar e ele foi desmascarado. Sabe por quê? São Paulo diz na palavra: o homem espiritual não é julgado por ninguém, julga todas as coisas. O amor pode tudo. O amor transforma tudo. E hoje eu quero falar para você desse aspecto da vida de Nossa Senhora, que é o seu amor ardente a Deus. O seu amor ardente a Deus a levava a um amor ardente ao próximo. Nossa Senhora quer te introduzir nessa fornalha de amor que é o coração dela. E você vai experimentar como é esse coração. É um coração profundamente ardendo de amor. O nosso livro, na página 291, cita Santo Alberto Magno, que diz assim: olha, existe uma relação entre a pureza e o amor. Quanto é grande a pureza, também é grande o amor. Pois quanto mais um coração é puro, quer dizer, vazio de si mesmo, esvaziado das sujeiras, né? Quanto mais esse coração é puro e vazio de si mesmo, tanto mais é cheio da caridade para com Deus. Primeira lição do nosso livro. Anota isso no seu diário espiritual e no seu coração. Existe uma relação entre a pureza e o amor. Um coração que é sujo, preso por muitos apegos, um coração que é manchado pela impureza, não somente pelo pecado contra a castidade, que é o pecado de impureza, mas também não só a impureza da carne, quer dizer, os pecados da carne, mas a impureza do coração. Quando o coração se apega às criaturas e coloca na frente de Deus, esse coração não consegue amar em totalidade. Quando o coração, São João da Cruz vai explicar que um passarinho ele não consegue voar se ele estiver preso, mas não faz diferença para impedi-lo de voar se ele está preso por uma corrente na sua patinha ou se ele está preso por um pequeno fio de nylon, por um fio de cabelo, talvez até uma teia de aranha que não se rompe, está impedindo o pássaro de voar.
Seja você preso pelo vício das drogas, pelo vício da pornografia, por vícios de adultério, seja você estando preso por vícios, por apegos que você não consegue largar. Apegos que você acha insignificantes, mas que você não deixa de jeito nenhum. Então, se você estiver com o coração manchado por apegos, estiver preso, você não consegue voar para o amor, não consegue amar em plenitude. Então, somente um coração puro consegue amar. Por exemplo, você já parou para pensar que esse rancor que ainda existe no seu coração está travando a sua vida em várias áreas? A vida emocional, a vida dos seus relacionamentos, de amizade e todos os outros, na sua família, a vida financeira também. Várias áreas da nossa vida são travadas quando a gente não perdoa. O coração não está puro. Nós não avançamos, não conseguimos fazer bem o nosso trabalho, não conseguimos realizar os sonhos que Deus tem para a nossa vida, que são lindos. Quando nós estamos presos a algo, nosso coração está impuro e nós não amamos em totalidade. Então, Maria Santíssima, sendo sumamente humilde e vazia de si mesma, foi aquela que Deus mais pôde preencher. Imagina, se esse copo tivesse outras coisas, pedras, outras impurezas, eu não poderia encher de água. Mas somente um copo vazio eu posso encher com água ou com outras coisas, né? Somente estando vazio. Na nossa comunhão, os santos dizem que bastaria uma comunhão do corpo e o sangue de Deus para nós ficarmos cheios de santidade. Por que ainda não somos? Porque nós ainda somos cheios de nós mesmos. O copo aqui ainda não está vazio. É um processo, é um caminho. Quanto mais vamos desapegando de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dos nossos vícios, mais Deus pode nos encher. E Nossa Senhora foi essa criatura totalmente vazia de si mesma e totalmente disponível a Deus. Por isso, ela foi aquela que Deus mais encheu com seu amor sobrenatural e divino. E esse amor ultrapassou todos os anjos e todos os homens, como disse São Bernardino de Sena. São Francisco de Sales a chama a rainha do amor. Você viu que eu comecei falando sobre entrar dentro do coração de Maria? Porque você vai ver agora nessa formação de hoje que esse coração, depois do de Jesus, foi o coração mais ardente de amor. Um coração que pegava fogo de amor de Deus. Deus deu o Senhor aos homens o preceito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De tal modo o amor divino feriu a alma de Maria. Esse mandamento do amor, observa São Bernardo, que não lhe deixou parte alguma que não fosse uma só ferida de amor. Ela foi atingida por esse desejo. Ela entendeu que Deus é amor. E ela se apaixonou pelo amor. Existe uma santa chamada Santa Teresa Margarida, do Sagrado Coração de Jesus, uma grande santa, pouco conhecida, uma santa carmelita. E essa santa, na sua experiência de oração, ela lendo a palavra de Deus, quando ela ouviu a palavra Deus é amor, ela já tinha lido várias vezes, mas ela teve uma compreensão mística dessa palavra, Deus é amor. Ela entendeu, nós falamos isso com frequência, mas será que nós já entendemos o que isso significa de verdade? Santa Teresa Margarida do Sagrado Coração teve essa experiência de que Deus é amor. E ela ficou repetindo isso o dia inteiro. A sua vida foi transformada, ela já era religiosa, já era carmelita, já amava Jesus, mas depois que Deus deu a iluminação dela, da compreensão dessa palavra, Deus é amor, a sua alma ficou ferida. Uma ferida só de amor. E ela queria se entregar, imitar Jesus na entrega pela salvação dos homens. Ela amava suas irmãs doentes como se fosse o próprio Jesus. Ela queria dar a sua própria vida por cada irmã, mesmo as mais cansadas, mais difíceis, mais idosas, que davam um pouco mais trabalho de cuidar. Ela se tornou enfermeira e o seu coração amava os pecadores para querer levá-los a Deus. Amava como Santa Bernadette amou. Imagina, um pecador ofendeu a ela. Qual foi a vingança dela? Amar esse pecador. Assim também a Virgem Maria.
os santos foram inflamados de amor, mas a Virgem Maria, desde o início, compreendeu que Deus é amor e por isso ela ficou inflamada de um amor a Deus tão grande que não é possível comparar a nenhum outro santo. Então, tanto o abrasou o amor de Deus que nada de terreno lhe prendia as inclinações. A Virgem Maria ardia completa e totalmente no amor divino e dele estava inebriado. Nossa Senhora só pensava no amor de Deus. Nossa Senhora só vivia para Deus. Era alguém apaixonada por Deus. Deus é amor. 1 João 4,16. E a terra veio para atear em todos os corações a chama do seu amor. Mas, como o de Maria, não inflamou nenhum outro. Puro completamente de afetos terrenos, estava ele preparadíssimo a arder nesse bem-aventurado fogo. Quer dizer, Nossa Senhora amava aqui todas as pessoas por causa de Deus. Uma vez uma pessoa me contou que gostava de ajudar os mendigos, mas uma vez veio um mendigo na sua porta e pediu um prato de comida e preparou com todo carinho e amor. Preparou e quando entregou, era uma comida que o mendigo não gostava, ele tacou o prato no chão. E por causa disso essa pessoa disse, eu nunca mais dei comida para o mendigo. E você já ouviu falar pessoas que dizem que nunca mais cumprimentam outras pessoas porque aquela pessoa foi fria? Se não for por Jesus, você vai cansar de amar. Se não for por Jesus, você vai desistir da sua família. Se não for por Jesus, você desiste dos filhos, do esposo, da esposa, dos familiares que são difíceis. Se não for por Jesus, você cansa de amar. Chega uma hora que você diz, para que preparar comida pelo mendigo? São todos ingratos. Não é assim. Nem todos são ingratos. Mas quando você olha que aquele mendigo é Jesus Cristo, e se o mendigo não recebeu sua refeição, que você preparou com amor, o céu recebeu. Você vai ser recompensado, porque foi Jesus que recebeu. E Jesus vai dizer, eu tive fome e tu me deste de comer. Fome de amor. Então, se for por Deus, você não cansa de amar. Agora, se você ama as criaturas para receber em troca, você vai se cansar. Você não vai perseverar. Não é um amor puro e perfeito. Você deve amar as pessoas, mas com amor mais puro, por amor a Deus. O Cântico dos Cânticos diz, os seus abrasamentos são como um fogo, como uma chama do Senhor. Cântico capítulo 8, versículo 6. Falando do amor de Deus. Olha aqui a tradução. Diz assim, guarda-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, é cruel como o Sheol. Suas chamas são chamas de fogo, labaredas divinas, e as torrentes não podem apagar o amor, nem os rios podem submergi-lo. Está aplicando essa passagem à Virgem Maria. O fogo das chamas do coração dela eram tão grandes. Fogo e chamas tão somente eram, pois, o coração de Maria. O coração dela era puro fogo de amor. Entenda isso, por isso que ela aparece no Apocalipse, capítulo 12, como uma mulher pegando fogo. Você já prestou atenção nisso? Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol. O sol é fogo. Nossa Senhora aparece no Apocalipse gloriosa como rainha do amor. Ela está queimando com o amor de Deus. Esse fogo representa o amor de Deus. Então Jesus disse, eu vim lançar fogo à terra. E que mais eu desejo? A não ser que esse fogo seja aceso, o fogo do amor nos corações. Em Hebreus 4, se eu não me engano, diz, Deus é um fogo abrasador. Deus é amor, filho. Deus é amor, filha. E nós fomos chamados a ser transformados em amor. No céu nós seremos amor, sem perder nossa identidade, mas seremos transformados em puro amor. Nossa Senhora já foi aqui na terra. Aqui o nosso livro vai ensinar que aquela sarça ardente que Moisés viu era uma figura do coração imaculado de Maria, porque esse coração era puro amor, ardendo e cercado de espinhos, né? A sarça ardente é o espinho que ardia sem se consumir. Então são várias figuras que estão apontando para o coração de Maria, apontando para algo profético que viria no futuro. Quando a Virgem Maria na terra
trazia o menino Jesus no colo, bem se poderia dizer que era um fogo levando outro fogo. Nossa Senhora trazendo o menino Jesus. Dois corações que ardiam de amor ao Pai e que se amavam entre si como nenhum outro coração aqui na terra. O coração de Jesus e o coração de Maria ardiam num só desejo: se consumir nessa vida pela salvação dos homens. Você que é pai, você que é mãe, um pai de verdade, uma mãe de verdade, primeiro o casal tem um amor profundo um pelo outro. Mas depois que vem os filhos, esse amor um pelo outro começa a se tornar um amor maior de sacrifício. Os dois ardem num desejo de dar o melhor para o seu filho. Claro, principalmente de prepará-los para o céu, de serem cidadãos honrados, de serem pessoas honestas, de serem pessoas realmente que vão honrar tudo aquilo que você ensinou e desejou para elas. Você coloca todo o desejo do seu coração de pai e de mãe nos seus filhos, que se realizem realmente como pessoas de Deus, que sejam cidadãos do céu. Assim, o coração de Jesus e Maria apontavam somente para uma coisa: realizar a vontade do Pai, que era ver você no céu, ver eu no céu. Então, Maria e Jesus ardiam de desejo de cumprir essa vontade do Pai. Santo Anselmo diz: fogo porque ardia inteiramente pelo amor, como fala Santo Anselmo, chamas porque resplandecia externamente pelo exercício das virtudes. Por isso Apocalipse diz que ela é revestida de sol, e diz que a chama desse fogo de amor era tão grande que o inferno não se aproximava da Virgem Maria. Olha só, São Bernardino de Sena ensina que Maria nunca foi tentada pelo inferno. Eis as suas palavras: assim como um intenso fogo afasta as moscas, assim do coração de Maria, fogueira do amor, eram expulsos todos os demônios, de modo que nem tentavam aproximar-se desse fogo. Não é? Lemos o pensamento em Ricardo de São Vítor: os príncipes das trevas de tal maneira temiam a Virgem Santíssima que nem ousavam chegar-se para tentá-la, porque as chamas da sua caridade os afugentavam. Imagina só, filho, filha, mas irmão Luiz Maria, então o coração de Maria não passou por nenhuma tentação. Isso é uma explicação teológica muito profunda. Ouve, o coração de Maria nunca foi tentado por Satanás e pelos seus demônios, porque eles não ousavam se aproximar dela. O grande terror deles era a Virgem Maria. Então existia ali um amor tão grande a Deus que eles não conseguiram se aproximar para tentar a Virgem Maria. Então ela não passou por nenhuma tentação, porque até Jesus foi tentado pelo demônio. Jesus tinha um amor maior que o amor da Virgem Maria. É verdade, Jesus é Deus, não é? Mas ele, e somente ele, por ser Deus, quando se fez homem, pôde vencer Satanás, destruir Satanás. Por isso ele quis se submeter até mesmo à tentação de Satanás. Jesus não tinha no seu corpo a inclinação para o pecado, como nós temos. Então ele não tinha a tentação que vinha de dentro de si, chamada concupiscência. Mas ele teve a tentação de fora. Satanás, de fora para dentro. Satanás tentou no deserto. Satanás o tentou no Jardim das Oliveiras. Mas Jesus, somente ele, por ser Deus, teve o poder de vencer, amarrar todas as inclinações más do ser humano e destruir em nós a força do pecado. Já a Virgem Maria, ela recebeu a consequência da vitória de Cristo. Por isso, ela não teve nenhum pecado, porque Jesus venceu por ela. E por isso o coração delas foi o coração mais ardente entre as criaturas, o que mais amou a Deus. Então Maria Santíssima não sofreu, não foi tentada por nada. Você pode pensar, Maria não tinha tentação da concupiscência da carne, do corpo, ela não tinha. Ela não teve a tentação de Satanás, mas ela teve sim a tentação. A única tentação que Adão e Eva poderiam ter, porque eles não tinham também o pecado original, era a tentação do espírito. A tentação do espírito é o orgulho que leva à desobediência.
Essa foi a tentação que os anjos tiveram. Quando os anjos passaram pela prova, eles não tinham uma inclinação carnal. Eles não tinham um desequilíbrio, como nós temos por causa do pecado original. Mas eles tinham a opção de amar ou não amar, de ser orgulhosos ou serem humildes. Como que isso manifestava? A humildade a humildade e o amor através da obediência. Santa Faustina ensina que o demônio se disfarça numa pessoa através de uma falsa humildade, mas ele não consegue disfarçar na obediência. A obediência é a prova de que você é humilde e de que você ama a Deus. Quem é aquele que me ama, diz a palavra de Deus? Aquele que observa os meus mandamentos. Eis o amor de Deus, diz São João Evangelista, que observemos os seus mandamentos. Então, o único pecado que a Virgem Maria poderia cometer era de desobedecer a Deus, de não acreditar. Fé, esperança e caridade. Ser tentada na fé, não acreditar. Ser tentada na esperança, não esperar que Jesus ressuscitasse e cumprisse suas promessas. E não amar, não obedecendo a Deus. No Calvário, a Virgem Maria passou sua maior de todas as tentações, mas Satanás não podia chegar perto dela. E ela não tinha tentação da sua carne, mas ela teve a tentação espiritual. E ali ela venceu. Ela escolheu acreditar, mesmo quando tudo parecia contrário de que Deus é amor. Ora, se Deus é amor, por que o filho dele está sendo triturado aqui? Nossa Senhora, quando ninguém acreditou, ela acreditou. Quando ninguém tinha esperança na promessa que Jesus fez que ia ressuscitar, ninguém mais ali acreditava na ressurreição de Jesus. A Virgem Maria continuou firme na fé, na esperança e no amor. Ela não desistiu de desobedecer porque ela não duvidou. Então ela sim passou por tentações, sofreu como nenhuma outra criatura nessa terra sofreu, junto com seu filho Jesus, mas ela venceu as tentações porque ela era uma fornalha ardente de amor. E o livro está ensinando que o inimigo não conseguiu, em momento nenhum, se aproximar da Virgem para tentá-la. Maria revelou a Santa Brígida que no mundo nunca teve outro pensamento, outro desejo, outra alegria a não ser Deus. Meu Deus do céu, que sonho! Nunca ter nenhum outro sonho, outro desejo, outra alegria a não ser Deus. Maria, por isso que você não pode ter medo de se entregar à Virgem Maria, porque ela só pensa em Deus. Ela foi transparente a Deus. Quem se apega à Virgem Maria está se apegando a Deus, porque ela te leva imediatamente. Ela só pensava em Deus, ela só sonhava com Deus. Toda a sua vida era Deus, 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 Deus. Ela não é nada para si, é toda para Deus, não é? Então sua alma bendita gozava de uma contínua contemplação, sendo sem conta os atos de amor que fazia. Escreve o Padre Soares. Mais ainda me agrada esse pensamento de São Bernardino de Buste. Maria não vivia repetindo atos de amor como os outros santos faziam, mas por um singular privilégio, lhe foi a vida um único ato, único e contínuo de amor. A Virgem Maria não... Nós, para crescer no amor, fica essa dica para você. Só a Virgem Maria recebeu essa graça. Nós, meros mortais, mesmo batizados, tendo o Espírito Santo em nós, devemos jogar lenha na fogueira. Como? Exercitar atos de amor. Meu Deus, é por amor a ti. Nossa Senhora ensinou em Fátima. Quando você fizer algum sacrifício, quando passar por uma dificuldade, diga assim para Deus: ó Jesus, é por vosso amor, é pela conversão dos pecadores e em reparação às ofensas, desprezos, as ofensas ao Imaculado Coração de Maria, que eu ofereço essa humilhação, esse jejum, essa dificuldade, esse trânsito que não anda, essa coisa que eu tenho que suportar de alguém. Quando você oferece, você ganha méritos imensos, você transforma dor em amor. Entende? Essa palavra tem um significado muito forte, transformando dor em amor. Cada vez que você faz um ato de amor, nossa, eu vou pegar essa agulha no chão por amor.
Eu vou dar um sorriso para essa pessoa, como Santa Bernadette, por amor. Vou sair de mim mesmo. Você precisa repetir atos de amor. Meu Deus, eu te amo. E por amor a ti, eu vou visitar essa pessoa. Meu Deus, eu te amo. E por amor a ti, eu vou perdoar. Então, repetir atos de amor que fez os santos. Os santos só se tornaram santos porque foram crescendo nesses atos de amor. Mas com a Virgem Maria foi diferente. A Virgem Maria, ela mesma, desde o início da sua concepção, o seu coração foi um fogo de amor e um contínuo foco, sem se distrair, apontando para Deus. Toda a sua energia, toda a sua força era voltada somente para amar a Deus. Cada instante do seu viver foi um ato único e contínuo de amor de Deus. Isso não é grandioso? Isso é tremendo. Isso é o ensinamento dos santos, da igreja para nós. E esse coração de mãe vai nos ajudar a colocar lenha na nossa fogueirinha do nosso coração. Você vai entrar dentro desse coração, como eu prometi. Se prepara. Então, nem os trabalhos cotidianos da vida, nada distraía a Virgem Maria, ao contrário. São Germano vê uma figura de Maria naquele altar, onde o fogo nunca se extinguia, nem de dia e nem de noite. E por isso Santa Catarina de Sena a chama a portadora do fogo divino. Olha só, no altar existe uma chama, aqui em alguns lugares colocam uma lâmpadazinha vermelha, né? Uma pequena luzinha vermelha. Aqui no nosso mosteiro é uma vela que fica acesa num copo vermelho. Então todas as igrejas do mundo onde está Jesus na Eucaristia, existe uma vela acesa ou uma lâmpada acesa para indicar a presença de Jesus. Já no Antigo Testamento existia isso. Existia uma chama no altar que tinha que ficar acesa dia e noite. Todos os dias o sacerdote escolhido entrava e aquele candelabro era renovado o óleo daquele candelabro, porque dia e noite, noite e dia, ele ficava aceso. Nunca podia se apagar. O nosso livro está ensinando, São Germano está ensinando, Santa Catarina de Sena está ensinando que esse fogo, essa vela acesa diante do altar de Deus, que nunca se apaga, sempre está amando a Deus, sempre está amando a Deus, é o coração de Maria. Quando você entrar numa igreja e você entrar e ver o lugar onde está o sacrário, onde está o coração de Jesus, que é o fogo do amor, que é o próprio amor, ali na Eucaristia, você vai ver que do lado dele, sempre você vai ver uma luzinha vermelha, que é o coração de Maria. Representa, claro. Existe ao lado do coração de Jesus sempre uma criatura que nunca deixou de queimar de amor por ele. E essa criatura é Maria, é o coração de Maria. Ó Maria, rainha do amor, a mais amável e a mais amada e a mais amante de todas as criaturas. Ah, minha mãe, vós ardestes sempre no amor de Deus. Dignai-vos, pois, conceder-me ao menos uma centelha desse amor. Vós pedistes ao vosso filho por aqueles esposos a quem faltava o vinho nas bodas de Caná. E não pedireis por nós a quem falta o amor de Deus, que somos obrigados a ter? Dizei a Jesus, eles não têm mais amor. Nossa Senhora disse lá, há 2000 anos atrás, eles não têm mais vinho. E o vinho representa o amor, não é? Nossa Senhora agora diz para mim e para você, falta a eles amor, meu filho. Coloca amor, coloca chama de amor no coração deles. E é só isso que nós vos pedimos. Ó minha mãe, atendei-nos e rogai por nós. Essa devoção que nós estamos meditando hoje é a devoção do Imaculado Coração de Maria. O coração que depois de Jesus foi o coração que mais amou. Essa devoção do coração imaculado de Maria é uma devoção que junta todas as outras devoções. Por exemplo, a devoção da Imaculada Conceição, que Nossa Senhora apareceu em Lourdes para confirmar esse mistério de que ela foi concebida sem pecado. Olha só que lindo! O Papa, quando proclamou o dogma da Imaculada Conceição, ele sentiu algo tão profundo que mexeu com a vida do Papa. Imagina, Pio IX. Então, a devoção ao Imaculado Coração de Maria
Tem várias devoções. A Nossa Senhora das Dores, porque ela aparece cercada de espinhos. A Imaculada Conceição, porque é o coração imaculado de Maria. Resume todas. Então, olha o que diz o Papa, que sentiu quando proclamou o dogma. O que eu senti quando defini o dogma da Imaculada Conceição é algo que a linguagem humana não seria capaz de expressar. Enquanto Deus pronunciava as palavras do dogma pela boca do seu humilde vigário, ele fez entrar em meu espírito uma luz tão clara e intensa sobre a pureza incomparável da Santíssima Virgem, que, afundada no abismo desse conhecimento, a minha alma se sentiu inundada de delícias indescritíveis, de delícias que não são terrenas e que só podem ser experimentadas no céu. Um biógrafo do Beato Pio IX escreve: eu não tenho medo de dizer que o Papa recebeu então uma graça especial para não morrer de doçura sob a impressão do conhecimento e do sentimento da beleza incomparável de Maria Imaculada. Deus deu a ele uma graça especial para ele não morrer experimentando tão grande amor da Mãe do Céu, quando ele proclamou o dogma da Imaculada. E logo em seguida, 4 anos depois, Nossa Senhora aparece em Lourdes para dizer: eu sou a Imaculada Conceição. E confirma o dogma que o Papa tinha proclamado, que Deus, através do Papa, disse para a igreja inteira: a Virgem Maria não teve nenhuma mancha de desamor. O que é o pecado? O desamor. Ela nunca cometeu nenhum desamor. Ela já foi concebida no fogo desse amor, preservada do pecado original, para que dela nascesse Cristo, claro, e ela nunca teve a mancha do pecado. Pois bem, a devoção ao Imaculado Coração de Maria aponta para essa devoção da Imaculada Conceição, que o demônio tanto teme, tanto odeia. As 2 testemunhas que fala no Apocalipse que no fim dos tempos vão preparar a vinda do Senhor são os 2 sagrados corações de Jesus e Maria. Diz que as 2 testemunhas subiram ao céu. Os 2 únicos que subiram ao céu no Antigo Testamento foi Enoque e Elias. E todas as características do Apocalipse estão mostrando que essas 2 testemunhas antigas agora são novas. Os 2 únicos que subiram ao céu em corpo e alma no Novo Testamento são Jesus e Maria. O coração de Jesus e o coração de Maria agora estão pulsando por amor a você. Um coração físico, um coração humano. Então a devoção a esses 2 sagrados corações é a devoção que vai salvar os tempos que nós vivemos. Tanto que o século XIX, talvez você não saiba disso, mas o século XIX foi um século que o Espírito Santo moveu o coração de vários santos, vários místicos, para pedir ao Papa que consagrasse o mundo ao coração de Jesus. Você sabia disso? Coloca aqui no comentário. Vários santos, Santa Margarida Maria Alacoque, e depois vários outros santos, principalmente na França. A França foi o lugar escolhido para clamar e pedir que o mundo inteiro se consagrasse, principalmente o Papa. E justamente o Papa Leão XIII foi o Papa que atendeu esse grande pedido. E no dia 11 de junho de 1899, finalzinho do século XIX, que foi o século que ficou um grande clamor para o coração de Jesus, para essa devoção do coração de Jesus ser conhecida e difundida, o Papa fez o ato mais importante do pontificado dele, no dizer dele próprio. O ato mais importante do meu pontificado foi declarar que o mundo estava consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. Todo o gênero humano, né? O Papa Pio IX, antes dele, teve o ato mais importante do pontificado, declarar o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Já o Papa seguinte, o ato mais importante, ele disse, foi consagrar o mundo ao coração de Jesus. Ele atendeu o pedido que Jesus fez a vários místicos, a várias aparições que haviam pedido isso. E o Papa, no finalzinho do século, na transição, ele fez essa consagração. E depois, o século XX, foi consagrado o século XIX ao coração de Jesus. No século XX, Deus começou a aparecer, manifestar para vários santos o pedido de que o Papa consagrasse o mundo ao coração de Maria. Não somente em Fátima, Nossa Senhora aparece com seu coração cercado de espinhos e Deus começa a pedir. Ela diz:
é chegado um momento em que Deus deseja que o mundo se consagre ao meu imaculado coração. Deus deseja que cada um se consagre. E Beata Alexandrina, outros santos pediram ao Papa, e insistiram, e vários santos fizeram penitências, sofrimentos, para que o mundo fosse consagrado ao Imaculado Coração de Maria. E isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. E o mal começou a ser derrotado depois dessa consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora disse para a irmã Lúcia que a paz do mundo foi entregue ao coração imaculado de Maria. Quanto mais as pessoas no mundo inteiro se consagrarem a esse Imaculado Coração, mais a paz vai chegar no mundo. E ela prometeu que vai ter guerra, que vai ter mortes, que vai ter abandono da fé, muitos vão se perder, mas por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Você vai fazer parte desse triunfo? Você vai estar dentro desse triunfo? Somente se você estiver dentro do Imaculado Coração de Maria. Esse coração ardendo de amor, e também Jesus apareceu com o coração cercado de espinho. Nossa Senhora em Fátima apareceu com o coração cercado de espinhos. Mesmo que Jesus e Maria estejam no céu, somente eles dois têm um corpo glorioso. E esse corpo glorioso, misteriosamente, está unido ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Por isso Jesus diz, quando você faz o bem a uma pessoa que sofre, foi a mim que você fez. Misteriosamente, o coração de Jesus e de Maria, ainda hoje, participam da dor da humanidade. Jesus diz, quando você fizer isso ao menor dos pequeninos, foi a mim mesmo que você fez. Jesus sofre nas pessoas que sofrem. Por isso nós precisamos tirar os espinhos desses dois sagrados corações. Como? Vivendo essa devoção, vivendo, mergulhando na devoção desses dois sagrados corações. Então, como viver essa devoção? Como viver? Se consagrando. Se consagrando, renovando com frequência a sua consagração ao coração de Jesus e ao coração de Maria. Então, uma pessoa que vive essa devoção, abraça essa devoção, faz as comunhões reparadoras da primeira sexta-feira do mês, do coração de Jesus. Depois, em Fátima, ela ensinou a devoção dos 5 primeiros sábados do mês, do coração de Maria. E Nossa Senhora promete que quem se consagra ao seu Imaculado Coração vai ter uma proteção especial dela. Todos são filhos dela, mas aqueles que se entregam ao seu Imaculado Coração têm uma proteção especial. E eu termino dizendo para você um segredo. Lembra que eu falei que você ia entrar dentro desse coração? Eu quero te contar algo sobre Portugal. Portugal foi o primeiro país do mundo, oficialmente, a reconhecer que a Virgem Maria era a Imaculada Conceição. Que ela não tinha nenhum pecado, nem o pecado original. Existiam discussões entre os teólogos, sempre a Igreja teve, né, esse ensinamento, mas só como dogma de fé ainda não existia. Então alguns podiam duvidar. Era permitido, não era pecado duvidar de que Maria era sem pecado. Mas Portugal foi o primeiro país do mundo a honrar esse título de tal modo que o rei Dom João IV, ele consagrou todo o reino de Portugal, e o Brasil estava incluído nisso, em 1646. Dom João IV consagrou todo o reino de Portugal, o Brasil também, à Imaculada Virgem Maria, sob esse título de Imaculada Conceição. E nesse momento ele mandou trazer para o Brasil, lá para Salvador, uma placa de bronze para dizer que esse país é consagrado à Imaculada, com esse título de Imaculada. Por isso, alguns anos depois, apareceu lá no Rio Paraíba uma imagem da Imaculada Conceição, que nós chamamos de Aparecida. E Deus fez tantos milagres através dessa simples imagem, não é? Então, entenda bem, Portugal já era consagrado, ao ponto de que o rei disse: a partir de hoje, 25 de março de 1646, os reis
da minha dinastia, os reis de Portugal não usarão mais a coroa, porque essa coroa será colocada aos pés da Imaculada Conceição. É dela, ela é a rainha de Portugal e nós somos servos dela. A partir daí, nenhum rei era coroado, mas a coroa sempre era colocada aos pés de Nossa Senhora. A tal ponto, Portugal se consagrou. Porém, depois, 1910, que chegou a República e começou a expulsar as coisas da religião, a rejeitar todo o histórico da monarquia católica em Portugal, Nossa Senhora apareceu 7 anos depois de acabar com esse reino católico em Portugal. Foi extinto o reino católico em Portugal, mas Nossa Senhora apareceu em Fátima e ela pediu que Portugal se consagrasse ao Imaculado Coração dela. Mas Portugal já não era consagrado à Imaculada Conceição? Sim, mas ela queria que renovasse essa entrega, porque Portugal estava se afastando de Deus, e sob o título do Imaculado Coração. Imaculado Coração, esse título é importante. Ele contém o dogma da Imaculada Conceição de Maria, mas ele traz algo a mais, o mistério da cooperação de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora pediu. Se Portugal fizesse isso, ficaria fora da Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora disse, essa guerra vai acabar, e se vocês rezarem o terço, ela vai acabar mais rápido. Mas se vocês fizerem o que eu pedi, não vai acontecer a Segunda Guerra. Os outros países não atenderam. A Rússia não foi consagrada ao Imaculado Coração, pois ela iria promover muitos males na igreja. Nossa Senhora pediu isso, no mundo e na igreja. Mas Portugal obedeceu. E os bispos de Portugal se uniram para atender o pedido que a Virgem Maria fez através de 3 criancinhas. E, gente, que coisa linda! Por causa da obediência dos bispos de Portugal ao pedido de Nossa Senhora em Fátima, somente Portugal foi preservado. Daqueles países da Europa era quase impossível Portugal não participar da guerra, não ser mergulhado naquele terror que foi um inferno na terra da Segunda Guerra Mundial. E Portugal foi protegido, Portugal foi defendido, esse país foi salvo de Nossa Senhora da Segunda Guerra porque atendeu esse pedido. Será que você está atendendo o pedido de Nossa Senhora de se consagrar ao Imaculado Coração dela? Será que a sua família já foi consagrada ao Imaculado Coração de Maria? É um coração cheio de amor que vai triunfar nesse mundo. É um coração que, através de Santa Bernadette, com um sorriso, converteu aquele homem, vai converter toda a sua família se você consagrá-la ao Imaculado Coração de Maria. Primeiro você e depois toda a sua família. Por isso nós vamos terminar essa formação de hoje fazendo essa consagração. A própria Virgem Maria ensinou ao Padre Gobi essa fórmula de consagração que nós vamos fazer e oficialmente vamos entregar nossa vida, nosso coração, nossa família aos cuidados desse Imaculado Coração, atendendo o apelo do céu para que esse coração triunfe no mundo e nós participemos dessa vitória. Ela é a Arca de Noé. Quem estiver dentro desse coração vai sobreviver às provas que precisam acontecer na nossa vida e no mundo inteiro. Então vamos agora juntos, vai aparecer aqui na sua tela, você acompanha essa consagração que nós vamos fazer ao Imaculado Coração de Maria. Virgem de Fátima, Mãe de Misericórdia, Rainha do céu e da terra, refúgio dos pecadores, nós, aderindo ao movimento mariano, consagramo-nos de modo especialíssimo ao vosso coração imaculado. Com este ato de consagração, pretendemos viver convosco e por meio de vós todos os compromissos assumidos na nossa consagração batismal. Comprometemo-nos igualmente a realizar em nós a conversão interior tão pedida no Evangelho, a qual nos liberte de todo apego a nós mesmos e dos compromissos fáceis com o mundo, para estarmos como vós, sempre unicamente dispostos a fazer a vontade do Pai. E enquanto pretendemos confiar-vos a vós, Mãe Dulcíssima e Misericordiosa, a nossa vida e a nossa vocação cristã, para que tudo disponhais para os vossos desígnios de salvação,
nesta hora decisiva que pesa sobre o mundo. Comprometemo-nos a vivê-la segundo os vossos desejos, em particular, em um renovado espírito de oração e de penitência, na participação fervorosa na celebração da Eucaristia, no apostolado, na reza diária do Santo Terço e no modo austero de vida, conforme o Evangelho, que todos dê um bom exemplo de observância da lei de Deus e do exercício das virtudes cristãs, especialmente da pureza. Prometemo-vos ainda mantermos-nos unidos ao Santo Padre, à hierarquia e aos nossos sacerdotes, de modo a opormos uma barreira à onda de contestação do magistério, que ameaça a Igreja até os fundamentos. Debaixo do vosso amparo, queremos tornar-nos apóstolos desta hoje tão necessária união de oração e de amor ao Santo Padre, para quem suplicamos a vossa especial proteção. Prometemo-vos, por último, levar quanto nos for possível as pessoas com as quais entrarmos em contato a renovar a sua devoção para convosco. Consciente de que o ateísmo fez naufragar na fé grande número de fiéis, de que a dessacralização entrou no templo santo de Deus, de que o mal e o pecado inundam cada vez mais o mundo, ousamos levantar confiantes os nossos olhares para vós, Mãe de Jesus e Mãe nossa, misericordiosa e poderosa, e ainda hoje invocar e esperar de vós a salvação para todos os vossos filhos, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O propósito de hoje é essa consagração ao coração de Maria. Viva durante esse dia inteiro. Você fez a consagração, mas durante o dia, repita, coloca aqui nos comentários: eu sou todo teu, ó Mãe, e tudo que eu tenho vos pertence. São Luís Maria ensinou a renovar a nossa consagração ao coração dela, repetindo essa frase ao longo do dia: eu sou todo teu, ó Mãe, e tudo que eu tenho vos pertence. Então, você já fez o seu propósito. Como viver, irmão Luís Maria? Em Fátima, Nossa Senhora ensinou a renovar com certa frequência a sua consagração ao coração dela, e assim você vai ter a promessa da proteção dela, como Portugal teve, mas também ser um devoto consagrado ao Imaculado Coração. Em Fátima, ela disse, está ligado à reza do Rosário, está ligado também à devoção dos 5 primeiros sábados do mês, para que você possa morar dentro do coração que mais ama e você também seja transformado por esse amor de Deus. Louvado seja Deus por essa devoção que hoje você abraçou do Imaculado Coração de Maria. Que Deus te abençoe muito. Nós vamos continuar, estamos chegando no finalzinho desse mês de maio, vamos encerrar com chave de ouro, coroando Nossa Senhora, mas você já está coroando a ela, com seu amor, com seus rosários, com a sua participação nesse mês de maio, mês de Maria, aprendendo e crescendo no amor a essa Mãe do Céu. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, leve outros a se consagrarem ao coração imaculado de Maria, deixe o seu like e eu quero ouvir aqui no seu comentário como está sendo para você a vivência desse mês de maio. E muito obrigado pelos testemunhos. Eu li vários testemunhos de pessoas que disseram como morreu um parente meu, um conhecido meu, que tinha uma devoção à Nossa Senhora. Lindo, gente! Lindo o testemunho de vocês. Coloca aqui no comentário como está sendo a sua vivência desse mês de maio. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Maria, um refúgio para todos os pecadores. Para todos os pecadores. É isso mesmo, Nossa Senhora é aquele refúgio que Deus preparou para um pecador arrependido. Deus não pode amar o pecado, Deus não ama a malícia, a mentira, o erro. Mas quando alguém se arrepende e deseja a misericórdia de Deus, Deus preparou um refúgio especialíssimo, maravilhoso, para quem quer o socorro de Deus. Ainda que tenha pecado muito, ainda que tenha cometido grandes erros, Deus preparou um refúgio para nós, pecadores. Eu quero abrir com você a Sagrada Escritura no livro de Josué, capítulo 20. Josué, capítulo 20, versículo 1.
fala aos israelitas: designai para vós cidades de refúgio, de que vos falei por meio de Moisés. Quem tiver matado alguém, olha só, quem tiver matado alguém involuntariamente, sem premeditação, poderá fugir para essas cidades que lhe servirão de refúgio contra o vingador de sangue. Existia um justiceiro no povo de Israel, aquele que fazia a justiça conforme a lei de Moisés. Mas quem estivesse nessa cidade de refúgio, o justiceiro, o vingador de sangue em hebraico chamado Goel, ele não poderia matar essa pessoa, não poderia castigar essa pessoa se ela estivesse no refúgio. Só que aqui é somente para quem tinha cometido um homicídio involuntário, não tinha premeditado, foi algo que não foi totalmente intencional. Mas agora, sobre a Virgem Maria, nós estamos falando que os piores pecadores, aqueles que não merecem, eu repito, aqueles que não merecem, que fizeram os piores pecados que se possa imaginar, têm um refúgio seguro. A Virgem Maria é refúgio dos pecadores, mas claro, nós precisamos falar aqui que existe uma concepção falsa da misericórdia. Algumas pessoas que acham que basta chamar a misericórdia de Deus sem desejo de mudar de vida, sem conversão. Não é disso que nós estamos falando. E a formação do nosso livro vai nos explicar muito bem que aqui nós estamos falando para um pecador que quer ajuda, que quer o arrependimento. Deus preparou um refúgio, uma consolação maravilhosa, e mesmo os piores pecadores têm esperança, não têm medo de se aproximar dessa rainha. Eu quero começar contando para você uma história muito forte, que vai te ajudar a não ter medo nenhum dessa rainha. Mesmo que alguns reis e rainhas impõem respeito, às vezes ficamos com medo de aproximar de uma pessoa tão importante, mas assim não acontece com a Virgem Maria. Vou contar para você esse exemplo. Existia um rei que todos os anos, no dia do seu aniversário, ele soltava um preso. E ele visitava o presídio para saber qual preso seria escolhido para ser solto naquele dia tão especial para ele. E assim, como todos os anos ele fazia, um ano ele chegou no presídio e ali ele gastou o seu tempo ouvindo vários presos. Todos eles queriam falar e o rei deu oportunidade para todos com muita paciência. Era um rei clemente, era um rei misericordioso. Fazia justiça, pois precisava punir quem fazia o erro, mas mostrava sua clemência, especialmente nesse dia. O que aconteceu? Ele conversava com vários dos presos e cada um dos presos tentou mostrar para o rei que, na verdade, eles estavam ali não por culpa total deles. Alguns diziam que tinha sido um engano, que era alguém parecido com eles. Outros tentavam apelar, dizendo que tinham família, que tinham filhos pequenos. Outros tentavam dizer que não foi bem assim. Olha, me inventaram mentiras sobre mim. Tentavam justificar. Olha, eu até fiz isso, mas foi por causa de tal pessoa. Às vezes acontece. Os padres dizem que na confissão, em vez das pessoas dizerem os seus pecados, as pessoas começam a dizer: oh, meu marido fez isso, meu filho fez isso, minha esposa fez isso. E o sacramento da misericórdia é para nós contarmos os nossos pecados. Pois esse rei parecia um padre ouvindo confissão, mas confissões mal feitas, porque todos tentavam se justificar. Porém, existe uma máxima de Santo Agostinho que diz assim: quando nós nos justificamos, Deus nos acusa. Quando nós nos acusamos, Deus nos justifica. Um dos presos não foi atrás do rei. Todos estavam afoitos, desesperados. Tenta imaginar, é a chance da minha vida. Eu vou ficar anos presos, talvez alguns com prisão perpétua. Tinham chance de ser libertos. Todos estavam muito ansiosos, todos ali na fila para falar com o rei, tentando dizer para ele alguma coisa. Mas existia um preso que não estava assim.
Existia um preso no cantinho, com as mãos sobre os joelhos. Tenta imaginar a cena, naquele lugar inóspito, um lugar que não é bom de se viver, num lugar um pouco mais isolado, mais na sombra, aquele preso cabisbaixo, com o olhar triste e a cabeça baixa, seus cotovelos apoiados nos seus joelhos, sentado, com sua cabeça baixa, como alguém que estava triste. E o rei foi até esse homem conversar com ele. Quando o rei se aproximou, o rei disse: "E você? Não vai tentar contar sua história para também ser solto, para querer ser solto, para ser o escolhido, para ser solto nesse dia de hoje?" E ele disse: "Não." "Por quê? O que foi que você fez? Foi assim tão grave?" E ele disse: "Eu matei uma pessoa." E o rei perguntou: "Mas por que você fez isso? Qual a justificativa? Por que você matou uma pessoa?" Ele disse: "Eu não soube controlar os meus instintos. Eu senti muita raiva de algo ruim que fizeram comigo e não soube me dominar. E por isso pratiquei esse crime." E o rei pensou, olhou ao seu redor e disse para os seus ministros: "Eu já decidi quem é que vai ser solto." "Sim, rei, quem será o escolhido, o eleito desse ano?" "O homem que será solto será esse daqui." Mas todos disseram: "Mas como? Ele é um assassino, ele matou uma pessoa. Como? Ele é um assassino, não pode ser ele." E o rei disse: "É porque no meio desses homens tão bons, tão santos, tão puros, porque foi assim que todos se apresentaram a mim, esse homem tão sujo, tão imundo, matou alguém, tem as mãos manchadas de sangue, vai acabar contaminando tantas pessoas boas nesse lugar." E assim, o rei soltou o homem que soube se acusar, soube reconhecer o seu grande erro e estava realmente arrependido. Para dizer que realmente quem se acusa, Deus justifica. O tribunal da misericórdia, que é o sacramento da confissão, sacramento da reconciliação com Deus, é o único tribunal onde o réu, onde a pessoa acusada, diz que ela é culpada. Ela vai lá não para se justificar, para dizer: "Eu sou culpado, eu fiz isso, isso, isso." É o único tribunal onde a pessoa é reconhecida como culpada, mas ela sai como inocente. Já pensou nisso? Aquele que se justifica, Deus acusa. Aquele que se acusa, Deus justifica. É essa misericórdia que nós queremos falar. Que não existe limite para o amor e para o perdão, quando uma pessoa realmente quer a ajuda de Deus, quer o perdão de Deus. E Deus preparou esse refúgio, que é o coração da mãe. Infeliz daquele que não conhece essa intercessão da Virgem Maria, para sair dos remorsos e do peso dos erros que cometeram no passado. Então, o nosso livro vai nos fazer mergulhar nesse mistério de um rei e de uma rainha que são diferentes de outros reis. Maria é rainha de misericórdia até para com os mais miseráveis, muito mais do que esse rei dessa história que eu contei. No final eu vou contar uma história mais forte ainda. Muito mais é a Virgem Maria. Não só um preso por ano ela solta, mas milhares e milhares, todos que se refugiam nela. Podemos, porventura, ter medo de que Maria despreze ajudar algum pecador por vê-los carregado de tantos pecados? Ou acaso nos devem intimidar a majestade e santidade dessa grande rainha? Não, de modo algum, diz o Papa São Gregório. Porquanto ela é mais excelsa e mais santa, tanto é mais doce e mais piedosa para com os pecadores, que se querem emendar e a ela recorrem. Quer dizer, por ser grandiosa, santíssima, rainha, ela deve causar medo por ser tão grande? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Qualquer pecador deve ter esperança na doçura, na bondade dessa mãe,
mesmo pior pecador que seja, se quiser ajuda, se quiser lutar contra o pecado, mesmo que esteja preso ao pecado, mesmo que seja difícil, se você quer ajuda, existe esse refúgio. A majestade dos reis e das rainhas causa medo, faz com que os súditos temam chegar na presença deles. Mas onde estão, pergunta São Bernardo, os infelizes que podem ter medo de se apresentar diante dessa rainha, rainha de misericórdia? Nela não há nada de terrível, de severo, pelo menos para conosco não. Para com os demônios, ela é terrível como um exército em ordem de batalha, está lá em Cântico dos Cânticos, se eu não me engano, capítulo 6. Né? Ela é terrível como um exército em ordem de batalha. Nela não há nada de terrível nem de severo para com os pecadores. Ela é toda benigna e amável para os que a procuram. Maria não só dá aquilo que pedimos, mas ela mesma nos oferece a todos leite e lã. Como assim, irmão Luiz Maria? Santo Afonso, ele é todo bíblico. Tudo que ele fala, ele está citando sem você nem perceber a Sagrada Escritura. Leite e lã, ele está fazendo uma referência à mulher forte, à mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31, que diz que ela cuida dos seus filhos, ela providencia o leite necessário para se alimentar e ela providencia a lã necessária para proteger do frio. E ele faz essa comparação. O leite representa a misericórdia, que nos dá ânimo e confiança de que Deus vai nos acolher e perdoar. E lã representa a proteção, o refúgio para nos defender dos raios da justiça de Deus. Quer dizer, o pecador merece castigo. Um pecador merece correção. Você lembra do episódio de João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, da mulher pecadora, na verdade, da mulher adúltera. Essa mulher foi pega na hora do pecado. Ela estava tendo relações sexuais com um outro homem que não era o seu esposo. Essa mulher, junto com aquele homem, segundo a lei, deveriam ser apedrejados até morrer. Essa era a lei mosaica. O pecador era castigado. Quando era um pecado de morte, era um castigo de morte. Essa mulher deveria ser castigada. E tentaram pegar Jesus, para que Jesus falasse mal da lei de Moisés, para que Jesus dissesse não, ela não deve ser castigada. Mas Jesus não foi contra a lei. Jesus sabe que os pecadores devem ser corrigidos. Mas Jesus, ele mesmo, assumiu a morte daquela mulher para que ela tivesse uma nova chance. Ele mesmo assumiu a minha morte e a sua morte para que nós tivéssemos uma nova chance. Então ele disse, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Não é errado castigar os pecadores, mas eu peço que comece por aquele que não tem pecado. E eles sabiam que Jesus tinha um dom de ciência, que se alguém atirasse pedra, Jesus sabia o pecado daquelas pessoas, o pecado escondido. Todos ficaram com medo de jogar a pedra e um por um foram saindo. E Jesus disse, onde estão aqueles que te condenaram, mulher? Ninguém pôde te condenar? Os que te acusavam? E a mulher disse, ninguém, Senhor. E o único que tinha autoridade e poder para corrigir, para castigar o castigo que ela merecia, diz a ela com amor, nem eu te condeno, nem eu te condeno. Vai e não voltes a pecar. Gente, isso é lindo demais. Isso é o Evangelho de Deus. Isso é um Deus que não passa a mão na nossa cabeça, dizendo que pecado não tem problema. Não, ele assumiu a morte que aquela mulher deveria receber. Mas ele pede a ela que não volte para o pecado, porque foi o pecado que crucificou ele. É o pecado dela e de cada um de nós que fez Jesus sofrer a tortura da cruz. Mas Jesus, se fosse necessário, sofreria mais uma vez e mais uma vez para salvar os seus filhos amados. E ele deu como refúgio essa mãe. Por isso, ela é o refúgio para nos defender dos raios da justiça de Deus, dos castigos que nós merecemos. Isso é a graça de Deus.
Mas como dizem os santos, a graça imita a natureza. A graça supõe a natureza. É só você pensar como funciona na sua casa. Às vezes o pai chega e descobre coisas erradas que os filhos fizeram e precisa de um castigo, de uma correção. E o pai diz: quem fez isso? E o pai vai dar um castigo grande, mas o filho se refugia na mãe, abraça a mãe e a mãe diz: não, meu amor, não bata nele agora, não faça isso agora. Eu prometo que eu vou corrigir, eu vou conversar e não vai fazer isso de novo. A mãe defende, não é? Deus criou esse equilíbrio entre o pai e a mãe, porque a justiça e a misericórdia precisam trabalhar juntos. É preciso corrigir o erro, mas é preciso corrigir com amor. Por isso Deus traz esse equilíbrio na nossa vida cotidiana, muito mais no mundo espiritual. A graça supõe a natureza. Isso significa que o nosso dia a dia manifesta o mundo espiritual. Narra Suetônio do imperador Tito. Olha só, esse homem chamado Suetônio conta a história de que esse imperador tão poderoso chamado Tito, ele não sabia negar favor nenhum quando alguém pedia a ele. Ele era um rei que se manifestava para todos como um rei bom, clemente. Por quê? Aqui vai contar a história. Porque ele queria manter uma boa imagem de um soberano que fosse amado por todos, que todo mundo admirasse, mesmo que não fosse verdade. Era um imperador populista. Ele queria que todos o admirassem, criar uma imagem falsa dele. Então, todo mundo que chegasse, ele dizia sim, dizia que ia ajudar, dizia que ia de algum modo ajudar aquela situação que a pessoa pediu. Nem sempre ele falava a verdade. Nem sempre ele estava realmente querendo ajudar aquela pessoa. Ele mentia muitas vezes, não honrava com seus compromissos, mas criava uma boa aparência. Então imagina, se esse homem, que muitas vezes mentia ou faltava promessa, foi um homem que procurou ser clemente, procurou pelo menos ter a imagem de um imperador que não causasse medo nos outros, nossa rainha não pode, entretanto, mentir, mas pode sim alcançar tudo o que ela quiser para os seus devotos. Tão bom e compassivo lhe é o coração de mãe e de rainha, que não deixa voltar de mãos vazias quem a invoca. Nunca sairá de mãos vazias quem se aproximar de Nossa Senhora com confiança e pedir a ela o socorro que você precisa. Nunca sairá de mãos vazias. Pode ser que você faça um pedido errado. Pode ser que você peça alguma coisa que não é bom para a sua alma, que é um perigo para você, um risco até de perdição eterna. Mas aí a Virgem Maria te acolhe, e se ela vê que você não está sabendo pedir da maneira certa, pode ser que ela não te dê aquilo que você quer, na hora que você quer, mas ela te dá de outro modo uma graça muito maior que você realmente precise naquela hora. Nunca você vai sair de mãos vazias se você pedir ajuda dessa mãe, que é refúgio dos pecadores. Mas como podereis vós, ó Maria, lhe diz São Bernardo, deixar de socorrer os infelizes, se vós sois a rainha da misericórdia? Ouve só o que São Bernardo diz. E quem são os súditos da misericórdia? São os miseráveis. Sois a rainha da misericórdia, e eu, entre os pecadores, sou o mais miserável. Olha a meditação que profunda de São Bernardo. Logo, se eu, por ser o mais miserável, eu sou então o maior dos vossos súditos. Se tu és a rainha da misericórdia e eu sou o maior dos miseráveis, eu sou o maior súdito que a senhora tem. Vós deveis então ter mais cuidado de mim do que dos outros. Pode parecer um trocadilho, uma brincadeira, mas não é. É verdade. Vós deveis então cuidar mais desse servo do que dos outros. Na sua casa, a graça não supõe a natureza? Na natureza, na nossa vida cotidiana, não é assim que acontece? Uma mãe vê um filho mais doente, mais necessitado de cuidado. Ela vai dar muito mais atenção para esse filho que tem algum problema de saúde,
que tem alguma dificuldade moral maior, ela vai rezar muito mais por um filho que está nas drogas, que está na bebedeira, que está na prostituição, que está numa vida errada, do que pelos filhos que já estão encaminhados, que já estão fazendo bem, que já estão num caminho de santidade, de salvação, já formaram sua família. Ela se preocupa com aquele filho que está doente fisicamente ou moralmente. Isso é verdade na nossa vida cotidiana. Isso é verdade também no mundo espiritual. A Virgem Maria ama todos os seus filhos. E quanto mais esse filho se aproxima dela, mais ela pode exercer a sua misericórdia. Porém, os filhos mais pecadores são os filhos mais doentes, são os que mais precisam da misericórdia dela. E ela vai se desdobrar em 1000 para poder socorrer esse filho doente, por mais que ele pareça não merecer. Existem pessoas que ficam indignadas com o capítulo 15 de São Lucas. Isso mesmo. Mas, irmão Luiz Maria, o que tem no capítulo 15 de São Lucas? No capítulo 15 de São Lucas nós vamos encontrar a parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo nós vemos uma aparente injustiça. O pai trata com todo carinho, com todo amor, aquele jovem que merecia castigo, que merecia correção, que merecia palavras duras, que merecia ir para o inferno. O pai corre ao encontro desse filho sujo, imundo, cheio de pecados, com as mãos sujas de pecado e suja também de sujeira daquela vida miserável que ele se entregou. E o outro filho mais velho fica indignado, porque o pai faz uma festa, o pai mata um novilho gordo, o pai faz aquele churrascão para um filho que não merecia. E o filho mais velho diz: eu te sirvo dia e noite e dia. O senhor não matou nem um cabritinho para eu comer com os meus amigos. E chega esse teu filho, nem chama meu irmão, e o senhor trata assim? E o pai diz: filho, tudo que é meu é teu. Afinal de contas, aquele outro filho mais jovem, ele pegou a parte dele na herança, ele não merece mais nada ali naquela casa. Ele tinha o risco de se perder para sempre. Então o pai diz: tudo que é meu é teu. Pode parecer injustiça, mas não é não, filho. Eu quero que o teu coração seja misericordioso como o do teu pai. Eu quero que você aprenda comigo a ser aquilo que eu sou. O amor verdadeiro. Então, às vezes nós não entendemos porque Deus tem tanta paciência com os pecadores. Jesus disse a Santa Faustina: minha filha, para castigar eu tenho uma eternidade inteira. Se não quiser se arrepender, o castigo será eterno. Agora, para dar chance de perdão e de mudança e de salvação, para dar minha misericórdia, eu só tenho essa terra. Assim a doutrina da igreja ensina. Se a pessoa não se arrepender aqui, depois nunca mais haverá perdão. Se a pessoa não aproveitar a chance aqui, e Deus dá todas as chances necessárias, extrapola essas chances, ela não terá salvação. Por isso nós precisamos ter os sentimentos como de Deus. Lá em Efésios vai dizer: tornai-vos imitadores de Deus como filhos amados. Também São Paulo vai dizer: tende em vós os mesmos sentimentos que haviam em Jesus Cristo. Nós não podemos ser mesquinhos, não podemos ser simplesmente justiceiros com a justiça humana. Em Isaías vai dizer, no final de Isaías, está escrito assim: a nossa justiça diante de Deus é como um pano imundo, cheio de sujeira. Nós queremos justiça, mas nós não somos justos. Nós queremos justiça, mas Deus é justo. A nossa falsa justiça muitas vezes é um engano. Por isso, esse filho mais doente é o que tem mais carinho, mais cuidado da mãe. Isso é uma necessidade. Santa Teresa d'Ávila, existe uma passagem onde ela diz assim, olha só que Santo Afonso Maria de Ligório diz: os santos não guardam ódio de quem os maltrata, mas os amam mais do que antes. O Senhor, em recompensa à sua paciência, aumenta-lhes a paz interior. Olha que bonito.
Dizia Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, as pessoas que falam mal de mim, parece que eu as amo com mais amor. As pessoas que falam mal de mim, parece que eu as amo com mais amor. Isso é um dom que Deus dá para quem procura imitar a Deus no perdão. Você sente uma paz interior, você sente compaixão daquela pessoa que te deseja mal. Você reza por ela e Deus traz paz ao seu coração. Assim a Virgem Maria sofre com os filhos pecadores, mas ela se preocupa mais ainda com esses, porque eles correm o risco da salvação. Ela reza mais ainda por esses, para que se salvem eternamente. Então, não há número de culpas que possa exceder a quantidade de amor que a Virgem Maria tem para com os pecadores. Não digais, ó Virgem Santíssima, que não vos é possível socorrer-nos, por ser grande a multidão dos nossos pecados, pois não há quantidade de culpas que possa ultrapassar a quantidade do amor e do poder da Virgem Maria para socorrer os pecadores. E agora na página 99 está escrito em negrito: não há no mundo pecador tão perdido que não participe da minha misericórdia. Isso Nossa Senhora disse a Santa Brígida. Eu sou rainha do céu e mãe de misericórdia. Para os justos sou alegria, para os pecadores sou a porta por onde entram para Deus. Não há no mundo pecador tão perdido. Eu vou repetir, não existe pecador tão perdido que não possa encontrar misericórdia em Nossa Senhora, que não participe da minha misericórdia, pois a minha intercessão, por minha intercessão, todos são menos tentados do que haviam de ser. Nenhum deles, nenhum dos pecadores, a não ser aqueles que rejeitaram a Deus, e Deus rejeitou, pecado contra o Espírito Santo, a não ser aqueles que rejeitaram, é a pura malícia, escolheram o caminho das trevas e não querem mais saber de Deus, aqueles que o próprio Deus rejeitou por causa do pecado contra o Espírito Santo. Mas, irmão Luiz Maria, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Eu não quero mais estar no pecado, eu não quero mais, eu quero vencer esse meu vício, é difícil, eu caio de novo no pecado, mas eu quero a ajuda dela. Se você pensa assim, você não pecou contra o Espírito Santo. Mesmo que você dolorosamente repita os espinhos que você crava no coração de Jesus com os repetidos pecados, você só peca contra o Espírito Santo se você rejeita a misericórdia de Deus, se você não quer lutar contra o seu pecado. Então, fora isso, nenhum pecador, por pior... Gente, pensa no pior tirano, pensa no mais cruel dos pecadores que mataram milhões. Nem esses são rejeitados por Deus. Claro, eles têm que reparar o seu erro no purgatório. Eles têm que ter um arrependimento verdadeiro. Mas nenhum deles será rejeitado. Esse refúgio é para todos os pecadores. Nunca perca a esperança. Por pior que você seja, por pior que seja aquela pessoa que você ama, que está longe de Deus, nenhum pecador é rejeitado pela Virgem Maria. Nenhum deles é abandonado por Deus e pela Virgem Maria. Mãe de misericórdia me chamam todos. Em verdade, a misericórdia de Deus para com os homens me fez também tão misericordioso para com eles, tão misericordiosa para com eles. Infeliz, portanto, conclui a Virgem Maria, infeliz será eternamente, na outra vida, aquele que, podendo nessa vida recorrer a mim, tão compassiva com todos os pecadores, não me invoca e acaba se perdendo. Infeliz aquele que pode aproveitar, chamando a ajuda da Virgem Maria, gritando pela sua mamãe do céu, e não faz isso. Na última formação nós meditamos. É uma ofensa à Virgem Maria, ela sente ofendida, ferida, quando você não pede ajuda dela. Não só quando a gente comete um pecado, a gente entristece, fere o coração de Maria. Mas o coração de Jesus e o coração de Maria são feridos quando você não pede ajuda dela. Imagina, Jesus te deu no momento da dor extrema, que Ele nos salvou. Na hora da cruz Ele diz, eis aí tua mãe. Aí você diz, eu não quero.
Aí você diz, não vou pedir a ajuda dela. Eu não vou recorrer à maternidade dela. Eu não quero esse presente que o Senhor me deu. Mas, filho, custou o preço do meu sangue, esse refúgio que eu estou te dando. A minha mãe, aquela que escolhi para ser minha, eu estou dando para te ajudar. Ela me ajudou a carregar a cruz, eu inocente. Ela vai te ajudar você a sair dos seus pecados, a carregar sua cruz até chegar ao céu. Não, eu não vou recorrer a essa mãe. Não é uma ofensa terrível? Não é um desprezo, uma ingratidão a Jesus? Pois o coração de Jesus sente ferido e o coração de Maria sente ferido quando você não pede a ajuda dessa mãe. E eu vou repetir, infeliz será eternamente na outra vida aquele que, podendo nessa vida recorrer a mim tão compassiva, com todos, mesmo os piores pecadores, não me invoca e por isso se perde. Recorramos, pois, sempre à proteção dessa dulcíssima rainha, se nós queremos seguramente nos salvar. Santa Brígida ouviu a Virgem Maria garantindo que ela é mãe não só dos justos e dos inocentes, mas também dos pecadores que querem se emendar. Lá no Apocalipse capítulo 12, diz que essa mulher gloriosa é mãe de quem? Dos que obedecem os mandamentos. Mas ela diz não só dos bons que obedecem os mandamentos, também dos pecadores que estão em pecado mortal, mas que querem a minha ajuda, que querem mudar de vida. Mesmo que esteja afundado em algum vício, ainda não conseguiu, mas quem está lutando vai receber a ajuda da Virgem Maria. Esta mãe de misericórdia encontra pronta para abraçá-lo e socorrer ainda mais do que fosse sua mãe corporal. É o que diz o Papa Gregório VII, dizendo à princesa Matilde: desiste da vontade de pecar e encontrará Maria. Eu garanto mais pronta em amar-te do que a tua própria mãe. Portanto, quem aspira a ser filho dessa grande mãe, é preciso que primeiro deixe o pecado e depois será, sem dúvida, aceito por seu filho. Mas, irmão Luiz Maria, eu estou numa situação de pecado. Eu ainda não consegui vencer esse pecado. Então, por isso, eu não sou filho dessa rainha, se você não lutar contra o pecado. Aí que está, nós estamos denunciando também a falsa misericórdia. Cuidado! Existe uma falsa misericórdia que é divulgada muitas vezes por aí. Não é a doutrina da igreja. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, eu vou ler para você. Romanos, anota essa passagem. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Desprezas a riqueza da bondade de Deus, da tolerância de Deus, da sua longanimidade, não entendendo que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Toda essa passagem vai dar uma explicação linda. A bondade de Deus te convida ao arrependimento. Se não houver arrependimento, não existe perdão dos pecados. Mas, irmão, eu caio e confesso. Depois eu caio de novo e confesso. Jesus não se cansa de te perdoar, se você quiser ser ajudado por Ele. Mas eu tenho vergonha, irmão. Vença a vergonha. Ele não cansa de te perdoar. É para ter vergonha mesmo de pecar. Minha mãe dizia, quando eu dizia, mãe, tenho vergonha de confessar. Você não teve vergonha de pecar na frente de Deus? Porque vai ter vergonha de confessar? Não é? É difícil para a nossa natureza humana tão frágil pensar assim. Mas nós precisamos vencer essa vergonha, porque não tivemos vergonha de pecar. Então precisamos nos humilhar diante do Senhor. Aquele que se arrepende, não existe limite para a misericórdia de Deus. Mas essa é uma condição. Jesus disse para a adúltera, vai e não tornes a pecar. Mas eu quero te contar um segredo. O arrependimento sincero dos pecados é um dom de Deus. É preciso pedir esse dom. Um arrependimento profundo, dom das lágrimas, chorar os seus pecados, é um dom especialmente que Deus dá para quem olha para a paixão de Cristo, para quem medita as chagas do Senhor, porque foi por mim. Como Paulo diz em Gálatas 2:20, Cristo me amou e por mim Ele se entregou.
Meditar a paixão de Cristo é uma das armas mais poderosas para conseguir o arrependimento sincero dos nossos pecados. E, finalizando nossa meditação, Nossa Senhora mostra que aquele que se esforça, aquele que quer abandonar o pecado, recebe o seu auxílio. Digo com sua obstinação, Deus amaldiçoa quem com a sua má vida e ainda mais com a sua obstinação aflige essa boa mãe. Eu digo com a sua obstinação, porque quando o pecador, embora em pecados, se esforça para deixar a vida de pecado, embora esteja no pecado, mas se esforça por abandoná-los e para isso procura o socorro de Maria, que é o refúgio dos pecadores, essa mãe não deixará de o socorrer e fazer tudo para levá-lo de novo para a graça de Deus. Assim um dia ouviu Santa Brígida, da boca de Jesus Cristo, falando com a sua mãe: ajudas aquele que procura converter-se, e a ninguém deixas retirar-se sem consolo. A ninguém deixa retirar-se sem consolo. E tu ajudas, ó mãe, aquele que procura converter-se. Enquanto, pois, o pecador está obstinado, Maria não pode ajudar, Maria não pode dar o seu amor. Mas se ele, achando-se nas cadeias de alguma paixão, de algum vício, se fez escravo do inferno, ao menos se encomendar à Virgem Maria e lhe pedir com perseverança e confiança que o ajude a sair do pecado, sem dúvida essa boa mãe lhe estenderá a mão poderosa para quebrar essas cadeias, essas prisões, esses vícios e conduzi-los pelas veredas da salvação. Gente, isso é lindo demais, isso é profundo demais. Eu citei para você a Bíblia, você com certeza anotou Romanos capítulo 2, versículo 4, esse versículo quebra a falsa misericórdia que hoje em dia querem ter. Não, devemos aceitar todos do jeito que são, devemos amar a todos os pecadores, mas não ao pecado. Devemos aceitar todos, mas não aceitar o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E se o pecador ficar junto com o pecado, vai ser rejeitado. Se ele não quiser deixar o pecado, Romanos 2,4, a bondade de Deus te convida ao arrependimento. Eu quero ler para você o Diário de Santa Faustina, no número 1728. Diário de Santa Faustina, 1728, diz assim: escreve, minha filha, que eu sou 3 vezes santo, abomino o menor pecado. Não posso amar uma alma manchada pelo pecado, mas quando ela se arrepende, não há limites para a minha generosidade para com ela. A minha misericórdia a envolve e a limpa, justifica. Com a minha misericórdia eu busco os pecadores em todos os caminhos, e o meu coração se alegra quando eles retornam para mim. Eu me esqueço das amarguras com que ele alimentaram meu coração e me alegro com a volta deles. É a imagem do filho pródigo. O pai vê o filho sujo, ele não ama o pecado do filho, mas ele vê o filho arrependido, querendo ajuda. Ele corre ao encontro, ele abraça, o filho pede perdão, ele nem deixa o filho terminar, beija e já promete a restauração. Diz ao pecador que ninguém escapará do meu braço. Se fogem do meu misericordioso coração, hão de cair nas mãos da minha justiça. E ele vai continuar explicando profundamente com essa passagem que todos têm que passar pelo julgamento. E quem não aproveitar misericórdia aqui, não vai conseguir misericórdia lá do outro lado. Quem não aproveitar aqui a graça que o Senhor nos dá, não vai conseguir misericórdia. Infeliz daquele que não recorre à boa mãe do céu. Eu termino esse momento com um exemplo que está na página 103. Que exemplo profundo de um homem que foi um grande pecador, um tirano que matou muitas pessoas, mas que conseguiu a graça da salvação. Esse exemplo começa dizendo: feliz aquele que teve uma mãe que nos seus joelhos ensinou seu filho a rezar, ensinou seu filho a amar a Deus. Porque mesmo que o filho se desvie, aquela semente que recebeu de uma mãe que ama, você que é mãe, guarda essa palavra. Você que é pai também, mas especialmente aqui está dando esse exemplo de mãe.
a semente de amor a Deus que você está colocando no seu filho nunca vai sair. Nunca, ainda que o seu filho se desvie, ele vai retornar. Olha que profundo. Ele está contando a história de um homem chamado Rafael del Riego. Quem é esse homem? Esse homem foi um homem que causou a revolta militar na Espanha, a revolta de Caberras, de San Juan, no ano de 1820. Presta atenção, esse homem, preso e condenado, ao ver desvencilhadas suas ilusões, sentiu arrependimento dos seus pecados, tocado pela graça divina. Quis se reconciliar com Deus e mostrou o desejo de se confessar com um padre dominicano, lá em Madrid. Foi chamado sacerdote. Riego, prostrado em terra, em lágrimas, fez a sua confissão, com tal dor de ter ofendido a Deus e com tantos sinais de arrependimento muito sincero, que o sacerdote não conseguiu conter suas lágrimas, vendo o arrependimento tão profundo daquele homem. O homem terrível, esse revolucionário tão perigoso, tão temido, ali estava manso e humilde, prostrado aos pés do ministro de Deus, do sacerdote. Não temia a morte que ele fora condenado, mas esperava sem medo. Doía-lhe na alma, sim, ter ofendido a Deus, que em toda a sua vida foi um tecido de crimes hediondos. E o padre, impressionado, lhe perguntou: diga-me, meu filho, que você fez para merecer essa graça tão extraordinária do céu? Esse arrependimento é um dom de Deus. O que você fez para conseguir isso? Meu padre, respondeu Riego, ainda a soluçar, toda a minha vida é um tecido de maldades e pecados. Eu não me recordo de coisa alguma que eu tenha feito para merecer essa graça da misericórdia divina. Todavia, se alguma coisa eu posso atribuir à minha conversão, é o rosário de Nossa Senhora. Como assim? Sim, padre. Quando eu era menino, a minha mãe, minha santa mãe, me levava à igreja de São Domingos, em Oviedo, e ali, de joelhos, nós rezávamos juntos o terço de Nossa Senhora. Morreu minha mãe, e antes de morrer, na sua agonia, ela me recomendou que eu nunca deixasse de rezar o rosário. E apesar da minha vida de pecados, eu nunca deixei de rezar o meu terço todos os dias. O padre disse: basta, meu filho, basta. Abre os braços e aperta Riego contra o seu peito comovido e diz: basta, meu filho, eu compreendo tudo agora. Maria Santíssima te salvou por causa dessa devoção do rosário, que você, por amor à sua mãe da terra, cumpriu. Dá graças a Deus por ela e não tenhas mais tristeza por deixar este mundo enganador. Vamos, um momento de dor, e tu irás com a tua mãe da terra e com a tua mãe do céu para o paraíso. As duas mães te esperam no céu. Parte agora para o céu, meu filho. Ele foi condenado à forca, ele seria assassinado, mas ele estava agora com grande paz, porque iria encontrar com a sua mãe da terra e com a sua mãe do céu, as duas lá no céu. Profundo arrependimento é um dom que Deus dá, especialmente para o verdadeiro devoto da Virgem Maria. O nosso propósito de hoje vai ser pedir essa graça do arrependimento sincero por meio da Virgem Maria. Por isso, escreve aqui no comentário, uma das orações mais amadas pela Virgem Maria é da Medalha Milagrosa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu tenho certeza que se você cumprir esse propósito, escreve aqui no comentário e durante o dia inteiro, reze muitas vezes essa jaculatória, Deus vai te dar a graça de odiar o pecado e de um arrependimento sincero, não só na hora da sua morte, mas já aqui nessa terra. Vamos rezar durante todo o dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, que muitas pessoas amem a Mãe do Céu por meio de você também. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.